que este tema é muito importante e pode tocar qualquer pessoa. Alguém da nossa sociedade, de hoje em dia, consegue imaginar uma criança a brincar com uma arma ou a implorar para ir ver o enforcamento de uma pessoa, como se fosse, por exemplo, uma peça de teatro ou um espetáculo de circo? Isto só nos mostra o quanto esta sociedade desrespeitava a vida e vulgarizava a morte a ponto de ser um espetáculo adaptado a uma criança. Estas crianças eram submetidas a maior deformação e formatação, acabando por a família depois ficar em segundo lugar. E tudo isto por razões políticas. E o pior é pensarmos que isto ainda acontece hoje em dia pelas mesmas razões, apesar de com contornos um pouco diferentes. Pensemos, por exemplo, nas crianças soldado. Elas são obrigadas a ter uma infância com violência. São retiradas à força às famílias, impedidas de uma educação e uma infância dignas. Para quê? Para pegar numa arma, integrar a um exército e passar por treinos colegiais intensivos. São um dos maiores exemplos do desrespeito dos direitos humanos. É, no entanto, um pouco confortante pensarmos que temos associações e organizações que trabalham de modo a salvá-las, mas elas ficam com sequelas para a vida inteira. Flashbacks, stress pós-traumático, ansiedade, ter a lidar com o luto de colegas, também eles soldados. Por isso, apesar das grandes diferenças que temos aqui entre o real e o fictício, temos pelo menos um ponto comum: o atentado à vida humana através da formatação pela educação. Obrigada. E agora a pergunta que se impõe: porquê este excerto? Muito simplesmente porque é um dos raros momentos que, com a sua grandeza literária, quase salva esta distopia do seu naturalismo e grafismo cruz. Neste momento, estou em casa, presa às contingências do estado de emergência. Como eu, tantos portugueses. Paira sobre nós o fantasma SARS-CoV-2 e, pulando de metáfora em metáfora, arriscar-me-ia a dizer que o grande irmão se reconfigurou na atualidade. Autoritário e unipartidário, o vírus vai vigiando, torturando, roubando, esvaziando. Assumiu o poder e instaurou uma verdadeira ditadura. E assim, o país e o mundo vão sendo palco de uma guerra sem armas, onde não raras vezes se vislumbram minutos de ódio. Um ódio materializado numa crescente censura social e que perpassa vários setores da atualidade: saúde, educação, economia, política. Ladrão como nenhum outro, roubou-nos a paz, a harmonia, os momentos. São incomparavelmente cruéis as estatísticas. Dói-me, no fundo da minha humanidade, o abandono a que são botados aqueles que, hospitalizados, são privados do colo, do abraço, da esperança da vida e do consolo na morte. Dói-me a morte sem despedida, sem amor, sem dignidade. Porque no fim, quando não há mais nada a fazer, dá-se amor. Aquele amor, como o da mãe do Winston, que enobrece, que engrandece, que humaniza e que nos tem sido roubado por partido Covid-19. Este excerto sim, por todas as razões. Porque salva e humaniza a obra e porque, em última instância, nos recorda que a nossa humanidade está, também hoje, a ser cruel e distopicamente esvaziada e posta à prova. Este excerto da obra 1984, de George Orwell, descreve de forma sucinta a sociedade da Oceânia e a realidade em que elas viviam. Uma sociedade centralizada, diariamente vigiada e controlada através de telecrãs, na época meios tecnológicos sofisticados, para a salvaguarda do partido. Ora, apesar de escrita entre 1948 e 49, a obra mantém-se bastante atual, nomeadamente no que à privacidade ou falta dela diz respeito. Efetivamente, nos nossos dias assistimos a uma realidade tecnológica e digital criada inicialmente em prol da segurança, ameaçadoras dos nossos direitos de privacidade e proteção de dados pessoais. A sociedade atual encontra-se sujeita a constantes invasões desses direitos, muitas vezes sem saberem, sem consentirem ou sem se aperceberem.
Para além de já vivermos numa sociedade onde por si só as pessoas se expõem publicamente de forma consciente e autónoma, ainda somos diariamente observados e controlados por, nomeadamente, câmaras de videovigilância, pelas câmaras e microfones dos nossos telemóveis, que mesmo desligados captam som e imagem, através de formulários e inquéritos, por exemplo, que funcionam como disfarces de recolha de informação, até as nossas informações bancárias, clínicas, compras, a fiscalidade, constituem alvos ou meios de invasão da privacidade. Portanto, atualmente todos nós temos um eu digital e, tal como na sociedade de Orwell, poucos são os que se preocupam com essa situação e que procuram revertê-la ou perceber o porquê, limitam-se apenas a aceitá-la. Com isto, concluo que, embora noutras dimensões, o ambiente de exposição vivido que envolve o romance remete-se para a realidade vivida nos nossos dias. Este excerto introdutório sintetiza, na minha opinião, o tema criticado por George Orwell na sua obra, um regime ditatorial totalitário. Assim, eu escolhi este excerto não só por me parecer o mais adequado para a apresentação do livro 1984, mas também por este se relacionar com o tema que hoje venho a expor. Ao longo da história da humanidade, é possível observar a tentativa, muitas vezes com sucesso, porém não por muito tempo, da imposição de regimes semelhantes ao que George Orwell retrata. Tais exemplos são a Inquisição ou o governo de Hitler. Estes regimes perigosos, surgidos ideais baseados na hierarquização e desigualdade da sociedade, têm como objetivo o alcance do poder por parte de quem os impõe. A vontade de superiorizar trata-se de uma das características do ser humano e a única forma de combater esta vontade de controle é instruindo-nos. E mesmo assim, atualmente, onde há acesso à educação e com o desenvolvimento dos meios tecnológicos que permitem a globalização de ideias, há sociedades submetidas à ditadura, como por exemplo a China ou a Coreia do Norte. Penso que o segundo caso seja o que mais se assemelha ao dito partido do livro, pois, assim como em 1984, a Coreia do Norte encontra-se submetida a um regime ditatorial, onde eu penso que os cidadãos sejam tão controlados como no livro é descrito, pois não lhes é permitido o contacto com o mundo exterior. Evidentemente, não é apenas com regimes de extrema-esquerda com os quais temos de nos preocupar. Por todo o mundo, têm-se vindo a afirmar proclamadores da extrema-direita, igualmente ameaçadores, pois, como já referi, o único propósito dos indivíduos que apoiam tais ideais é o poder absoluto. Deste modo, apelo a que tenham interesse e preocupação em cultivarem-se, para que nunca mais tenhamos de viver numa ditadura. Termino assim a minha apresentação, espero ter sido clara e sucinta e obrigada pela vossa atenção.